Estamos no ar com mais uma edição do Jornal 360. Aqui você confere as ações da Câmara de Vereadores de Macaé e as principais notícias da cidade e região. Macaé reforça a importância da vacinação de jovens contra o HPV. A vacina ofertada no SUS, ela é polivalente, ou seja, protege contra 4 sorotipos da doença, sendo que 2 deles são causadores de câncer em genitália, tanto feminina quanto masculina. Veja também o que foi destaque do Legislativo macaense nesta semana. A vereadora Leandra mesmo relatou aqui, ainda há pouco, uma agressão de um pai a um professor. O Outubro Rosa, tradicionalmente voltado à prevenção do câncer de mama, hoje chama atenção para outra doença que afeta muitas mulheres, o câncer do colo do útero. É importante a gente falar da vacina. A vacinação contra o HPV protege contra o câncer. A imunização foi prorrogada até dezembro deste ano para jovens de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram. A dose é gratuita e está disponível nas unidades básicas de saúde. Passando aqui para mais uma vez falar sobre a importância da vacina do HPV. A vacina ofertada no SUS, ela é polivalente, ou seja, protege contra 4 sorotipos da doença, sendo que 2 deles são causadores de câncer em genitália, tanto feminina quanto masculina. A vacina ofertada no SUS, ela é para o público-alvo de 9 a 14 anos, menino ou menina, sendo que até dezembro essa faixa etária foi ampliada até 19 anos, em dose única. Então estamos vacinando de 9 a 19 anos para aqueles que nunca foram vacinados. Quem já tomou uma dose está ok, mas para aqueles que não vacinaram ainda, procure uma sala de vacina dentre as nossas 43 salas para estar se vacinando, atualizando a caderneta vacinal. É importante levar um documento com CPF, cartão SUS e o cartão de vacina. Vamos imunizar, vacina salva vidas, vamos prevenir a doença. Confira agora o destaque do Legislativo nesta semana. A convite da vereadora Leandra Lopes, representantes da União Macaense de Combate ao Câncer de Mama, a UNAMAMA, participaram da sessão do Legislativo em alusão ao Outubro Rosa. A presença da entidade reforçou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da criação de políticas públicas voltadas à saúde da mulher. A UNAMAMA nasceu, com essa missão clara de garantir acesso ao diagnóstico precoce, doando, assim, mamografias e ultrassonografias, e levando informação, porque a gente sabe que a informação, ela salva, E realizando os exames precocemente, através do pedido do SUS, essa mulher chega até a UNAMAMA, e lá, através da nossa assistente social, psicólogos, é feita a doação dessas mamografias e ultrassonografias. Aqui, no Outubro Rosa, hoje somos a principal instituição de apoio à saúde feminina em Macaé, reconhecida como utilidade pública. E isso, para a gente, é uma honra. Nossos voluntários são o coração da UNAMAMA. São eles que transformam o cuidado, o acolhimento e fazem desta rede um espaço de amor e esperança. Ao longo desse tempo, temos mais de 100 voluntários. E todos nós, como voluntários, realmente precisamos de ter isso dentro de nós. Porque recebemos essas mulheres com todo o acolhimento e respeito que elas necessitam e precisam. Não só as que estão passando pelo câncer de mama, mas as que estão também na vulnerabilidade social, emocional, E a UNAMAMA, ela faz com muito carinho todo esse acolhimento. Todos devem saber, a atriz Mônica Martelli é a nossa madrinha da UNAMAMA. Ela é uma das nossas colaboradoras, filha de Marilena.
A UNAMAMA trabalha com 4 eixos: saúde, meio ambiente, história, cultura, arte. A gente sabe que a saúde é de grande importância para todos nós, mas o meio onde que vivemos, aonde que estamos, faz muita diferença para a nossa saúde, não só física, como também mental, né, psicológica, né? E a gente, na UNAMAMA, leva essas informações a essas mulheres, fazendo com que o dia a dia delas passe a ser mais leve. Mostramos, nessa questão do afeto, o outro lado, sabe? Que é possível, que todos nós temos dentro de nós a possibilidade de nos transformar, de olhar de forma diferente a vida, né, tendo, sim, oportunidades. E é isso que a gente faz lá na UNAMAMA. O líder do governo, o vereador Cezinha, apresentou um requerimento ao Executivo solicitando informações sobre a existência de projetos para a implementação de sistemas de monitoramento por câmeras nas escolas da rede municipal. A proposta tem como objetivo garantir a proteção do patrimônio público e a integridade física e moral de alunos e professores. A gente traz esse requerimento, não trata para que a gente possa invadir ali o espaço, entendeu? E o direito dos profissionais de educação na questão pedagógica. Vai muito mais além. Traz para nós uma reflexão de proteger esses profissionais, proteger os nossos alunos. Há uma discussão muito grande, que é uma questão que nos preocupa muito. Questão de violência, questões de maltratos, como a gente viu aí há poucos dias, o noticiário trazendo aí para a gente uma realidade. A vereadora Leandra mesmo relatou aqui, ainda há pouco, uma agressão de um pai a um professor. E quando a gente traz um questionamento para que a nossa gestão da educação possa implementar na rede pública de educação as câmeras, é justamente para proteger os nossos profissionais e os nossos alunos. Eu tenho certeza que na gestão do então secretário Matias, eu tenho certeza que ele vai tratar dessa pauta com muito carinho. Os nossos profissionais, como se não bastasse o pós-pandemia, que praticamente quase que a nossa rede adoeceu em relação a isso, e isso nos preocupa muito. E falando em educação, a gente também se preocupa com o último decreto da gestão do então prefeito Elbert, que é uma questão que eu acho que a gente teria que trabalhar na forma de conscientizar os nossos profissionais. Hoje, por exemplo, no último decreto, tenho certeza que o prefeito ele não se atentou a isso, mas hoje o nosso profissional ele está muito sobrecarregado na nossa rede. A gente está falando de 42 mil alunos na rede de educação. E este decreto, ele traz uma discussão que hoje o profissional de educação, mesmo com atestado, ele tem que comprovar se o atestado tem veracidade ou não. Eu acho que isso é um ponto que não é o profissional que tem que provar isso, tá? É o carimbo do médico que tem que comprovar se aquele atestado tem veracidade ou não. Hoje a nossa rede de educação, ela está sobrecarregada. E esta casa aqui tem que trazer políticas e destravar políticas do papel que vem proteger esses profissionais a cada dia. Porque a gente sabe que eles estão sobrecarregados demais e a gente precisa deles 100% para que a gente prepare o nosso aluno para o futuro de Macaé. Obrigado. Cezinha, não atrapalhando a matéria que você colocou a respeito do monitoramento de câmeras nas escolas, os diretores eles recebem o PDDE e o PMDE, que são o Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola e o Programa Dinheiro Direto na Escola. Praticamente todas as unidades escolares hoje do município têm câmera.
Até porque, com o recurso que eles recebem, eles colocam o monitoramento de câmera. O que a gente precisa? De segurança. Porque também não adianta filmar, não tem ninguém para ir lá reprimir. E acho que essa é uma das maiores necessidades da escola. Ela tem, muitas das vezes, um monitoramento, mas a escola não tem segurança. A gente tem segurança de um monte de profissional que grande parte são mulheres, que essa é a realidade da educação, e grande parte, sim, está tudo doente. A educação está doente. A educação não está doente somente aqui, não. Está realmente a educação no Brasil. Para isso estão se fazendo tantos programas e projetos para a gente se falar de educação. Tocando no assunto que você trouxe a respeito do atestado médico, inclusive eu entrei com requerimento pedindo informações a respeito desse decreto. Ele preocupa a gente, porque as pessoas elas estão doentes. A gente tem realmente um número grande de infrequência na escola. Uma infrequência porque existe uma doença. As pessoas não estão indo porque querem ficar doentes. E se existe algum tipo de situação recorrente de falta do professor, inclusive era uma discussão que eu tinha muito enquanto secretária, com o secretário Ari, era exatamente essa. Se tem alguma situação de infrequência específica com algum servidor e que ele tenha qualquer tipo ou sombra ou situação que ele acha que tem alguma intercorrência, que vai levar ali alguma desconfiança que aquele servidor está faltando ou está levando algum atestado, que faça apuração somente dele, mas que não faça prejudicando uma rede inteira, porque a rede não tem nada com isso. A gente está falando de uma rede de educação com mais de 7.000 servidores, e que, às vezes, sim, ficam doentes. Às vezes, sim, precisa ir ao médico. Sabe por quê? Porque a grande parte dos hospitais ou de atendimento que a gente tem da própria atenção básica, que é nossa, é o horário comercial, é o horário que ele está trabalhando. E se ele tem atendimento do SUS, é o horário de serviço dele. Então, assim, levar o atestado médico para que ele vá ao SESMIT para poder levar doente ou levar alguém, o SESMIT não tem nem lugar para estacionar. Até para poder ele parar, para poder descer para levar para o SESMIT tem dificuldade. Eu acho que, assim, eu acredito que o prefeito vai repensar. Eu já havia sinalizado sobre o decreto com o vice-prefeito, com o Fabiano, a respeito para que pudesse ser revista. Entrei com requerimento na casa, solicitando para que informações a respeito desse decreto, de como seria tocado nisso. E isso vai muito dentro do requerimento que você tem trazido, sabe? Porque a gente tem monitoramento de câmera nas escolas, mas a gente não tem segurança. A gente tem um grupo de gente adoecida e ainda tem gente que vai lá e bate no profissional que está ali dentro. Então, acho que a gente precisa, nessa casa, discutir, sim, educação. A gente sim precisa discutir, eu não estou falando a nível Brasil, se a gente não pode mudar Brasil, se a gente não pode mudar nosso estado, que a gente mude a nossa cidade. E é o nosso papel aqui dentro. Obrigada, presidente. No quadro Panorama, vamos entender o ponto a ponto das principais ações dos políticos na Casa Legislativa pela visão do analista político Bruno Horta. Olá, amigos, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Bruno Horta e esse é o Panorama dentro do Jornal 360, comentando e analisando os fatos políticos mais importantes que acontecem nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Essa semana, um assunto que se protagonizou foi a COP30 e trouxe um debate político bem interessante. A vereadora Leandra Lopes, o vereador Ricardo Salgado e o vereador Luciano Diniz vão representar Macaé na COP30. E a importância disso começa a ser debatida, e é importante que se debata. Macaé vive uma fase de transição energética e é reconhecida mundialmente por ser a capital do petróleo. Era, atualmente, capital da energia. E a COP30 trata, entre outras questões também tão importantes, da transição energética, da sustentabilidade, do combate ao clima, aos problemas do clima. Então, Macaé vai se representar. E dentro do debate político na Câmara Municipal, o que me chamou a atenção foi que os vereadores, ao debaterem o tema, chamaram a atenção para um passado recente de Macaé, onde a política não conseguiu resolver os males que o grande desenvolvimento traz para uma cidade, que é a favelização, a falta de emprego, qualificação profissional, temas muito constantes quando as cidades passam por transformações econômicas muito grandes. Macaé viveu esses problemas
sofre por esses problemas até hoje, problemas que se iniciaram no início da década de 80, passaram por toda a década de 90 e transformaram Macaé numa cidade de muita renda, mas com uma distribuição muito ruim, gerando o processo de favelização, item tocado especificamente pelos vereadores quando vão falar sobre petróleo, sobre gás, sobre energia. E a intenção é levar para a COP a experiência que Macaé tem em relação a esse assunto, pelo processo que passou do grande boom, do grande início de entradas de verbas muito grandes na cidade e o que a cidade fez com essas verbas, com esses royalties. Se favelizou, a periferia tomou um contorno muito maior do que o esperado e não aconteceu a qualificação da população, um problema que agora começa a ser solucionado e iniciar uma grande tentativa de equacionar problemas que se estabeleceram por décadas no município de Macaé. Levar essa experiência e essa vivência para a COP e para municípios e até estados que vão começar a passar por essa transformação, principalmente com a possibilidade de exploração do petróleo na margem equatorial do país, ali junto à foz do Rio Amazonas, Pará, Amapá, trazer a experiência de Macaé para que aprendam com os erros que aconteceram aqui é muito importante e é papel também de todo político, de todo homem público. Macaé, então, terá representação na COP30, os vereadores vão levar a nossa experiência, os casos de sucesso, os casos de fracasso, os problemas e como enfrentar e resolver esses problemas. Um tema muito importante e que os vereadores Luciano Diniz, Ricardo Salgado e a vereadora Leandra Lopes vão representar e a gente fica aguardando o retorno deles da COP30 para passar o que foi aprendido, ensinado e o que Macaé pode melhorar a partir de então. É isso aí, meus amigos. Sou Bruno Horta, esse foi o Panorama e a gente se vê na próxima edição do Jornal 360. Até lá! Vamos falar agora sobre vagas de emprego. A Prefeitura de Macaé disponibilizou 470 cargos para quem busca novas oportunidades de trabalho. Confira! Tem vagas para analista administrativo, agente de portaria, pedreiro, motorista, consultor de negócios, controlador de acesso, fiscal de salão, chefe de cozinha, padeiro offshore e cozinheiro marítimo. Há vagas para pessoas com deficiência, para lanterneiro e vendedor externo. Os interessados devem procurar a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 1181, no bairro Praia Campista. Para mais informações, ligar para o número 2227636344. No próximo bloco, você vai conferir o giro de notícias e muito mais. Voltamos já! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Ainda falando sobre Outubro Rosa, um mês dedicado a conscientizar e alertar as mulheres para o tratamento precoce do câncer de mama. Em Macaé, uma exposição fotográfica para marcar um mês estará aberta ao público no Centro Cultural do Legislativo. A exposição reúne fotos de pacientes em tratamento de câncer de mama e pode ser visitada até o dia 31 de outubro.
Mulheres que enfrentam câncer de mama são as protagonistas da exposição fotográfica no Centro Cultural do Legislativo Macaense. As fotografias são ampliações colocadas na parte externa do prédio. As fotos são alegres, cheias de sorrisos e cores para mostrar a esperança meio ao tratamento da doença. A Débora tem enfrentado uma batalha na pele mesmo. Ela descobriu a doença no ano passado, após exame de rotina. Graças a isso, descobriu o tumor bem no início. Eu descobri o câncer fazendo a mamografia, o exame de rotina, e eu descobri o nódulo, aí foi onde começou a investigação e eu descobri que estava o câncer. É o primeiro momento, quando vem aquele baque, a gente entra no desespero, né? Pronto, chegou o câncer, vou morrer, pronto, não tem outro jeito. Mas, graças a Deus, eu sempre tive Deus comigo, sempre tive meus amigos, meus irmãos, minha família toda me apoiando. Então foi um processo, de início foi aquele baque para toda a família, porque na minha família nunca ninguém teve câncer de mama. Então a gente acha assim, não tem ali na família, não está no DNA, tá tranquilo, eu estou livre, já estava com 53 anos, sempre fiz o acompanhamento desde os 40, porque eu tinha alguns nódulos, mas nunca apareceu, sempre falava, não é câncer, não é câncer. Então quando eu descobri foi um momento assim terrível de... Total, eu costumo dizer que o câncer, que ele apavora, a gente fica apavorado. Mas eu fiz todo o tratamento, foi em outubro do ano passado que veio o diagnóstico final. Em fevereiro eu comecei a quimioterapia, fiz as sessões de quimioterapia, caiu o cabelo, né? Mas agora já está crescendo. Em junho eu terminei, em agosto eu fiz a mastectomia. Esse momento quando você recebe a notícia que você vai ter que fazer a mastectomia é um outro momento que é terrível também, mas a gente tem que agradecer a Deus porque fez a mastectomia, a gente sabe que daqui para frente é só cuidar que não foi para metástase total, né? Então, o bom é saber que ficou só na mama, mas tirei os linfonódulos, esvaziou, mas graças a Deus está tudo sob controle, já estou toda marcada, já estou marcadinha aqui para começar a radioterapia. Ela segue com um tratamento que virou tema de sessão fotográfica. Você imagina, eu nunca tirei uma sessão de fotos assim, então foi um momento único. Eu falo que o câncer também deu novas amizades. Eu tenho amigas, pessoas ali do peito que está junto, que está sempre ligando como você está e a gente ligando também. Então aquele momento foi um momento super descontraído, nós tiramos muita foto e foi assim um momento muito legal. E ter sido escolhida também para estar ali, né? Tirei a foto, tá aí, ó, a foto. Isso aqui foi um momento que ficavam me sacaneando, me zoando. Tem que fazer e a gente fazendo pose, né? Toda durinha ali, mas aí depois foi tudo muito bom. Foi um momento legal também com as meninas e a gente também se sentiu abraçada ali pelas pessoas que estavam ali, pela fotógrafa, né, que ela foi ali, abraçou a gente, sempre falando você tá linda e sempre botando a gente para cima. Então é que tem a beleza também por trás, né? E mulher gosta de se sentir bonita e de as pessoas falarem que você tá bonita, né? Então tá aí. O trabalho foi feito pela fotógrafa Cláudia Barreto e promovido pela UNAMAMA, União Macaense Solidária no Combate ao Câncer de Mama. A ideia é exaltar a beleza das mulheres com histórias inspiradoras, mas também conscientizar. Eu tenho um estúdio fotográfico e lá elas ficam 3 dias dentro do estúdio fazendo essa confraternização. Tem psicólogo, tem maquiador, tem cabeleireiro, tem troca de oficina ensinando a fazer mama até com alpiste. Então tem coisas que elas conversam. Teve uma mulher que conseguiu fazer uma tatuagem, porque era uma das técnicas, existe uma tatuadora que faz esse tipo de trabalho. Então, assim, é uma troca de informação, uma troca de carinho, uma troca de afeto nesses dias que elas estão fazendo um ensaio fotográfico. E quando a gente traz para a rua, é para expor o tema, expor a causa e fazer com que as pessoas se sensibilizem com isso, né? Então não é aqui expor a dor de ninguém, é o contrário. A ideia é a gente chamar atenção para uma causa, pedir políticas públicas para isso, que a gente mova os vereadores, mova a prefeitura, mova as secretarias, que todo mundo se envolva em prol dessa causa que é o Outubro Rosa. Esse ano a gente colocou, o acessório que eu usei em todas as fotografias foi uma moldura, né? E essa moldura ela é muito simbólica quando ela coloca a vida dessas
pessoas como se fosse uma obra de arte. Então a gente quis provocar esse assunto para que elas se vejam como essa obra de arte na vida delas, na vida de um amigo, na vida da família, na vida de uma cidade como a Macaé. Então essa foi a proposta. A gente teve parceria, todos os parceiros que a gente pediu ajuda, todos eles vieram, todos eles se ofereceram. A gente nunca recebeu um não, a gente sempre, as pessoas até se surpreendem. E a gente espera que isso atinja todos, as famílias. Muitas pessoas têm... A gente já teve situações de que a família não sabia que a pessoa estava aqui fazendo foto porque ela tinha um câncer de mama. Então, assim, existem vários depoimentos, entre elas, que esse depoimento ele passa a ser compartilhado uma com a outra. Muitas falam que, puxa, eu fico num hotel sozinha para poder passar o dia sozinha e chorar. E aí, quando ela conhece uma amiga, ela fala assim, você não vai mais chorar sozinha, agora a gente vai chorar junto. Então, assim, essa rede é uma rede de afeto muito nisso, de que acaba, proporciona dias juntas, dias de afeto, dias de conhecimento, dias de troca. E aí a gente vem compartilhar com a cidade. Quando ela está aqui, é porque elas já vivenciaram muita coisa. Então, aqui é a hora que a gente começa a trocar com a cidade todo esse afeto que a gente viveu com elas durante esses dias. A exposição acontece desde 2014 e já foi realizado em lugares como a Praça Veríssimo de Melo e o Shopping Plaza. Hoje vocês estão visitando aqui a exposição do Outubro Rosa, né? Eu sou fotógrafa e isso acontece já há 11 anos. A primeira vez que isso aconteceu foi para unir algumas mulheres, sem pretensão nenhuma, só a gente fazer uma brincadeira entre elas, a gente fazer uma exposição para mostrar a beleza, mostrar elas se sentirem bem, passarem um tempo vendo o quanto elas podem estar bem diante de uma câmera fotográfica. E na verdade, nessa falta de pretensão, a gente quis também colocar na praça, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente acha que a praça é sempre o coração de uma cidade. E a gente fez quando a gente colocou na praça, a gente viu que o comércio todo em volta quis saber o que é aquilo. Então, na praça, na primeira que a gente fez, que nós fizemos, tinha o banco. E o banco pagou para que todas as funcionárias fizessem mamografia. E isso foi em cadeia. E o Hortifruti patrocinou, e outras lojas começaram a pedir palestras. Então, assim, a gente viu o quanto a cidade é generosa com a causa. E a gente percebeu o quanto isso pode reverberar para todo mundo. Então, a partir disso, a gente conseguiu muitas mamografias, muitos exames e até o autocuidado com o próprio funcionário. As famílias que têm alguém com câncer na família, qualquer que seja, então começou a ter mais sensibilidade. O RH das empresas começaram a querer estudar como a gente pode colocar o Outubro Rosa, mover o Outubro Rosa dentro da nossa empresa. Então, acho que foi a missão dessa exposição. A gente sabe que o Outubro Rosa ele tem que ser rosa o ano todo, ele tem que ser outubro o ano todo. Então, assim, o que eu recomendo é que procure uma ONG, procure esse acolhimento, procurem essa rede de informação. Se você vai no médico, se você descobre que você tem alguma doença dessa, alguma enfermidade dessa, ou alguém da família, às vezes a gente pode também não precisar, no nosso caso pessoal, mas pode ajudar muitas pessoas. Todo mundo hoje tem alguém conhecido que está passando por isso. Então, assim, adquirir esse conhecimento é maravilhoso. A minha proposta é que a gente procure, sim, procure o outro, fale daquilo que você está passando, busque informação, porque eu acho que a cidade de Macaé acolhe muito bem, as ONGs estão abertas, as ONGs são acessíveis e elas funcionam de verdade. A vereadora Leandra Lopes, voluntária da UNAMAMA, destacou a importância de políticas públicas para promover a melhoria da saúde da mulher e da atenção oncológica ao câncer de mama em Macaé. Sim, o Outubro Rosa é o simbolismo, da conscientização, mas a gente vive o câncer o ano inteiro, E a importância da gente começar a conscientizar, fazer com que as pessoas se preocupem realmente com a doença, é o período de outubro que a gente começa a fazer as nossas manifestações para que pinte a cidade de rosa, provoque políticas públicas para serem feitas e efetivas para quem é o paciente oncológico. Eu acho que hoje a gente aqui na Casa Legislativa, promovendo esse evento, mostrando para as pessoas a importância, trazendo fotos reais de mulheres que estão vivenciando o combate, é trazer para a gente o alerta enquanto cidade que a gente precisa criar mais políticas públicas serem desenvolvidas. Eu tenho feito algumas propostas, eu e minhas 3 colegas vereadoras, que temos levado tantas pautas de mulheres, inclusive, para que a gente tenha essa proteção, para que a gente garanta direito e que promova cada vez mais a conscientização e a importância da gente, enquanto mulher, cuidar da nossa saúde.
Estamos fazendo essa exposição aqui na Câmara. Eu, assim, enquanto voluntária, nem estava vereadora. A gente já fazia essa promoção, na verdade, de conscientização mesmo do combate, né? Fizemos a primeira exposição há 11 anos atrás. E fizemos na Praça Veríssimo de Melo, nas grades, e a gente vem desenvolvendo no shopping, Plaza Macaé já abriu suas portas, esse calçadão, vários lugares a gente já promoveu. E é importante que trazer as fotos de pessoas reais que estão fazendo seu tratamento e acompanhamento do câncer, é a gente mostrar que pessoas comuns, que são pacientes do SUS, que estão sendo fotografadas. Não somente da Unamama, que é a instituição que eu faço parte, sou voluntária há 16 anos, a gente também está trazendo aí a ONCO Renascer, outros espaços que trabalham com mulheres, na verdade, nesse combate. Eu acho que a conscientização é para todo mundo. O câncer tem cura, a gente precisa se prevenir, precisamos colocar nossos exames em dia e a gente se cuidar. O Centro Cultural do Legislativo Macaense abriu as portas para a exposição com o tema Outubro Rosa, um olhar que cuida, um olhar que transforma. Um evento que exibe fotografia das modelos no apelo à sociedade por cuidado e empatia. O prédio do Centro Cultural do Legislativo, ele é um prédio icônico no centro da cidade e é um papel importante também do patrimônio, né? Um patrimônio público como esse, que já chama atenção por si só, contribuir num processo de divulgação de uma campanha tão importante quanto essa, que é a campanha do Outubro Rosa. Então nós estamos recebendo essa exposição com fotografias de pacientes, de pessoas com enorme esperança na vida e estamos emprestando as nossas janelas para que essa exposição seja divulgada não apenas como uma fotografia na janela, mas como um processo de conscientização, né, sobre essa doença, sobre a importância do tratamento, sobre a importância da prevenção, dos exames preventivos. Então, é uma pequena contribuição utilizando como base esse prédio lindo que nós temos. Nós estamos passando por um curto processo de reformas, né, e cuidados também, porque é um prédio que é um velho senhor e que precisa desses cuidados, mas mesmo assim a gente achou que valia a pena nesse momento. Essa exposição, então, sobre o Outubro Rosa, ela estará aqui até o dia 31 de outubro. Então nós convidamos a todos de casa que possam e queiram e venham aqui dar uma olhada, se inspirar, né, conscientizar-se sobre essa doença e sobre o tratamento e a cura, que é o mais importante. E ainda falando sobre o protagonismo feminino, um grupo de mulheres se une para lançar um livro com histórias inspiradoras de superação, liderança e sucesso. A obra é fruto de uma iniciativa coletiva que valoriza trajetórias reais e fortalece o papel da mulher na sociedade. Em meio a páginas de um livro, nascem vozes que antes estavam em silêncio. Histórias reais marcadas por dor, superação e coragem. Agora ganham espaço e inspiram outras mulheres a acreditarem em si. Em Macaé, o lançamento de histórias que transformam não é apenas um evento, é um movimento, um encontro de trajetórias que mostram que empreender também é se reinventar e que toda mulher carrega dentro de si a força da borboleta, pronta para se transformar e voar. Tudo começou com um desejo antigo de escrever. Thalita Maia e Tati Moraes, líderes de um movimento que reúne mais de 500 mulheres em Macaé, sonhava em transformar histórias reais em inspiração. Histórias de dor, superação, empreendedorismo e coragem. Foi desse sonho que nasceu o projeto do livro Histórias que Transformam, uma obra que dá voz às mulheres que decidiram escrever o próprio destino. Falar um pouquinho do movimento Boss, né, Mulheres de Sucesso. Esse movimento foi criado por mim e pela Tati, um desejo ardente de contribuir na vida das mulheres. Nasceu de uma demanda nossa, onde a gente sentia falta de um acolhimento, de um network, de conhecimento aqui na nossa cidade.
Então, através disso, a gente se conectou e nós criamos o movimento Mulheres de Sucesso. Essas mulheres todas maravilhosas aqui fazem parte. E o Boys, ele vem muito para trazer esse impulsionamento para a mulher, através do conhecimento, dos relacionamentos, das conexões verdadeiras. Então, o Boys, a essência do Boys realmente é impulsionar a mulher ao conhecimento. E o livro nasceu do desejo de contar histórias de mulheres reais, como eu, como você que vai estar assistindo a gente aí, como essas mulheres, e mostrar que dentro da nossa história, dentro de cada dor, né, de cada passo que a gente dá dentro da nossa história, a gente pode usar isso como um impulsionamento para o sucesso. O sucesso é muito relativo, né? Cada uma vai enxergar de uma forma, mas esse é o propósito do livro, trazer histórias de mulheres reais que vão ali inspirar e motivar vocês a acreditarem em vocês e a entenderem que a história, ela é única. A história que Deus escreveu para você, ela é muito importante. E aqui a gente tem histórias que transformam, por isso que eu já contei o propósito, histórias de mulheres extraordinárias que transformaram sua dor em impulso para o sucesso. E a borboleta é esse símbolo, porque a borboleta é o símbolo do boss, que mostra que a gente às vezes vai começar ali como dentro daquele casulo, né? E a gente vai saindo e a cada etapa da nossa vida a gente vai se tornando uma borboleta mais bonita até chegar ali nessa linda borboleta que nós estamos aqui hoje, né? Então a borboleta tem um símbolo muito importante na nossa vida, por isso está aqui na capa do Histórias que Transformam. Ela não compartilha um sonho, ela lidera obras. Tatiana Moraes, engenheira atuante, fala sobre os desafios de estar à frente de um setor historicamente dominado por homens. Entre cálculos, pranchas e decisões, ela mostra que competência não tem gênero. Vou começar com um trecho do que eu escrevi. Dizem que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Quem dera a vida obedecesse essa lógica simples geométrica. Então, no meu capítulo eu trago sobre liderança, propósito e legado. Porque na parte, querendo ou não, a gente sendo mulher, na engenharia, em áreas que a gente acaba tendo realmente mais homem trabalhando, tem esse preconceito. Então, trazer isso aqui, a minha história, eu quis abordar que sim, conseguimos. Mesmo que a gente pense que o mundo realmente não é essa linha reta que tanta gente queria. Seguir e começar e tá tudo ótimo, a gente consegue. Não, é um labirinto, onde cada vez a gente tem que fazer uma escolha diferente, uma escolha que vai levar você mais próximo ou mais longe do seu sonho. Então, escrever o livro, como a Thalita mencionou, é parte do Boys e está trazendo a realidade de várias mulheres. Porque muitas das vezes a mulher está lá, ela se vê, nossa, eu queria tanto fazer engenharia, fazer técnica de segurança do trabalho, outras áreas, embarcar que é áreas, querendo ou não, dominada mais pelo sexo masculino, fala, nossa, eu não consigo. Mas aqui está uma história de mulher que conseguiu. Então, é onde eu fiz a minha transição de carreira. Hoje eu tenho uma empresa e sempre eu trabalhei nessa área. Então, é realmente trazer esse incentivo da liderança para outras mulheres. Que sim, você pode, mas você tem que realmente ter aquele foco. É seu sonho? Então, você não pode desistir. A jovem empreendedora Daiane Correia comenta sobre a emoção de ver sua história publicada. Para ela, estar no livro é mais do que uma conquista pessoal. É uma forma de representar tantas mulheres que estão começando e que precisam saber: é possível. Aos meus 28 anos, eu decidi escrever um livro. Hoje eu me encontro com 33 e esse sonho foi realizado. Eu acredito que, apesar de ser jovem, e a sociedade nos impor às vezes que nós não somos capazes, porque nós não temos um legado ainda construído, acho que cada vida é importante. Então, a importância desse livro para mim é mostrar para todas as mulheres que é possível recomeçar independente da sua idade, independente do ponto onde você está. O mais importante para mim é seguir uma jornada. Esse livro traz esse sentimento. A história, ela relata uma mulher que precisou recomeçar a partir de um momento muito difícil da sua vida, mesmo sendo uma mulher muito jovem. Então, existe muita vida pela frente. Existem muitas palavras para serem escritas na nossa própria história. E eu acredito nisso. Todas nós somos capazes. Quando nós estamos numa jornada individual, nós ficamos muito limitadas ao que pensamos, ao que queremos, e esquecemos de ver e de aprender com outras mulheres. Então, estar no coletivo, neste ambiente do Boss, favoreceu o meu desenvolvimento
Eu, quando recebi o convite para participar como coautora do livro, achei até que eu não seria capaz de conseguir, né? Fiquei com medo, como eu acredito que outras coautoras também tiveram medo, mas o apoio uma da outra fez com que eu me sentisse capaz e o sonho está realizado. Dela Estrela comenta com a firmeza de quem vive a gestão como um campo de batalha, mas também como um espaço de construção. Entre demandas, prazos e responsabilidades, ela aprendeu a equilibrar trabalho e a vida com coragem e estratégia. Nós estamos no mês de outubro, onde se fala tanto do Outubro Rosa, da saúde, da mulher se cuidar, se tocar, se reconhecer, né? Porque a mulher, ela precisa se reconhecer. E esse livro, ele fala muito sobre isso. Cada mulher vai se reconhecer em uma história. É como se nós estivéssemos folheando até mesmo a Bíblia. Aqui tem uma história para cada situação. E muitas das vezes essas mulheres vão encontrar nessa história uma forma de se reinventar, de acreditar que o amanhã pode ser possível. A minha história, ela fala de questão de gestão. O que é fazer gestão? Fazer gestão da sua vida em todo o tempo. Você faz gestão da sua vida desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, né? Você faz a gestão da sua família, você faz a gestão no seu trabalho, você faz a gestão no seu tempo e você tem que fazer a gestão da sua saúde, que é o mais importante, que é o que nós, nesse mês, falamos tanto no Outubro Rosa. E cada uma de nós, cada uma de vocês, possam entender que fazer gestão com consciência leva você a novos caminhos e que cada história aqui pode transformar a sua. Todas nós temos o poder de transformação e é esse legado que eu quero deixar para a minha geração futura. Com mais de 18 anos de sala de aula, a professora Gabriela Oliveira compartilha como a educação foi a chave para a sua própria transformação. Eu sempre digo que o estudo muda vidas e é algo que eu não ouvi falar. Eu sou prova viva disso. Eu sou filha da dona Helena, uma mulher que trabalhava em casa de família, que não teve oportunidade de estudar, mas ela sempre falava, Gabriela, estuda. Então ela lavava roupa para fora e eu, nascida e criada na Vila Kennedy, eu falo que não foi só a minha história, são 18 anos que eu tenho como professora na rede estadual e 13 anos aqui na Prefeitura de Macaé. E são muitas histórias de transformação através do estudo, da educação, então é algo que eu acredito e eu vivo isso sempre. E a educação, ela consegue transformar, eu falo que a escola, em muitos lugares, é a única esperança de transformação, de mudança de vida. E nascida e criada na Vila Kennedy, eu me agarrei nisso. Estuda que você vai transformar a sua vida. E aí eu conto um pouquinho aqui da minha história, de como eu saí da casa do Pão de Queijo, de atendente de lanchonete, né, da comunidade, eu falo da favela Sorbonne, e tive parte da minha pesquisa acadêmica apresentada na França, em Sorbonne. Então hoje eu tenho especialização, mestrado, doutorado, MBA em gestão. Tudo que eu conquistei eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né, ao apoio da minha família e ao estudo, à educação, que ela transforma. No livro, não poderia faltar uma história de mãe. Alessandra Barreto comenta sobre como a maternidade se entrelaça com o empreendedorismo. E resolvi falar sobre esse assunto porque é algo muito vivo para mim. É algo que transformou a minha vida, né? Quando eu descobri que estava grávida, eu tive que refazer todos os planos da minha vida. E ali é um ponto de virada, né? Tanto é que eu falo que a maternidade foi uma revolução na minha vida. Então eu quis contar isso justamente para mulheres que vão ler esse livro, vão ler essa história e podem entender que sim, que existe vida na maternidade. Porque infelizmente, culturalmente, quando uma mulher se torna mãe, parece que ela fica excluída de si mesma, porque é só como ela só vai viver para o filho, ela esquece quem ela é, ela se perde. E comigo foi justamente o contrário, eu me achei na maternidade. Eu precisei fortalecer a mulher que eu era, eu precisei descobrir quem eu era enquanto mulher, para que eu pudesse maternar da melhor forma possível. Não é que eu virei uma supermãe, eu nunca quis ser uma supermãe, mas eu entendi que eu precisava passar por aquilo da melhor maneira possível. E o meu texto ele vem justamente com esse intuito de fazer essa mulher olhar para si, enxergar que ela, enquanto mulher, é nessa força que ela vai poder exercer todos os outros papéis que ela escolher, enquanto trabalhadora, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto mãe também. A Tatiane Gama encerra com uma reflexão
sobre o poder de compartilhar experiência. Para ela, cada história contada é como uma borboleta que se transforma e, ao voar, inspira outras a fazerem o mesmo. Cada pessoa tem a sua história. E através da história do outro, a gente aprende muito. Muitas vezes a gente não consegue se reconhecer em nós mesmas olhando num espelho, mas lendo um livro ou escutando, conversando com outra mulher, escutando a história dela, a gente vai se reconhecendo nossas dores, nossas delícias, nossas alegrias, nossas tristezas, porque a gente às vezes, como o livro fala, né? Eu digo por mim, a gente fica dentro de um casulo durante muito tempo. E quando a gente pensa em florescer, pensa em abrir as asas, a gente precisa de ajuda. E essa cooperação é isso. O grupo Boys é esse grupo de mulheres que uma ajuda a outra. Uma dá a mão à outra para se levantar, para descobrir, né, essa saída do casulo, esse bater de asas. É sobre esse reconhecer o outro, reconhecer-se no outro, na história do outro e nessa união de mulheres. Que uma mulher, quando se levanta, ela não se levanta, ela levanta outras junto, porque é da mulher isso. E essa quebra de tabu dessa competição, porque eu tenho que ser melhor que a outra, ter que ter medo que a outra seja melhor do que eu. Não, é uma ajudando a outra, reconhecendo-se na outra, na história da outra e contribuindo para a história da vida da outra também. Eu virei a chave aos 50 anos, mudei de profissão, mudei de pensamentos, saí de um casulo para bater asas com voos muito altos. E esse livro aqui, Meus Voos Bem Altos, está aqui nesse livro, contando só um pedacinho, que vai ter o próximo para contar o restante, porque enquanto eu estava escrevendo, eu fui bater asas muito longe. E com o auxílio das meninas, da força das meninas, que talvez sozinho eu não iria voar tão alto, abrir tanto as minhas asas. Eu não vou levar nada dessa vida. Eu vou como eu vim, mas vou deixar. E o que eu quero deixar? Eu quero deixar isso, ó, a minha história, o meu exemplo, o meu perfume. Aonde chegar, eu digo sempre que é o meu sorriso. Que sempre quando lembrarem de mim, vão lembrar de uma piada, de uma brincadeira, porque a minha marca é isso, então é o meu perfume. E esse livro é um começo, né, de um pouquinho do perfume que nós estamos deixando para essa geração, né, que acreditem mais na união das mulheres, acreditem mais na vida, acreditem mais em segurar a outra e levantar. Não competição, e sim união. Unir-se para todas voarem juntas. Que lindo são várias borboletas. Uma borboleta só não chama tanta atenção. Olha quantas borboletas enfeitam um jardim. Então é sobre isso, enfeitar o jardim da vida. Várias mulheres enfeitando esse jardim da vida. O Giro de Notícias começa em Rio das Ostras. O município lança 4 editais de chamamento público para fomentar o setor cultural. As inscrições vão até o dia 27 de outubro. Os interessados que se enquadrarem nos critérios podem submeter propostas e concorrer a recursos destinados ao Prêmio Grafite, à produção do Alto de Natal, a evento de fim de ano e as oficinas de capacitação em funções de bastidores das produções de arte e cultura. Todas as informações estão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio das Ostras. Já em Cabo Frio, o município lança concurso cultural do Dia do Poeta em homenagem aos 410 anos da cidade. Os interessados podem enviar suas poesias até o dia 3 de novembro.
com o tema Cabo Frio e seus 410 anos. A proposta é transformar sentimentos, memórias e inspirações sobre Cabo Frio, celebrando assim identidade cultural cabofriense. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura Municipal. O Jornal 360 também faz um giro pelo mundo e traz o que foi destaque nos principais noticiários internacionais. Donald Trump marca seu segundo mandato com algo inédito. Pela primeira vez, os Estados Unidos impõem sanções contra a Rússia. Determinado a pressionar Vladimir Putin a um cessar-fogo contra a guerra na Ucrânia, Trump toma medidas que atingem as duas maiores petrolíferas russas, bloqueando bens e transações dessas empresas. Os impactos já podem ser sentidos com o aumento dos barris de petróleo. Há um ano, a União Europeia vinha pedindo que os Estados Unidos aumentassem as pressões sobre a economia da Rússia. As sanções apontam uma mudança na postura de Trump, que vinha evitando punir Moscou. Em resposta, a Rússia realizou um grande exercício militar, com mísseis balísticos capazes de carregarem ogivas nucleares e alcançarem o território americano. A seguir, você vai conferir a agenda cultural e no esportes tem final da modalidade de xadrez dos Jogos Estudantis das escolas municipais. Fique aí, voltamos em instantes. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Agora é hora de saber o que vai rolar no fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural do 360. Abrindo nossa agenda cultural, sexta-feira, 24 de outubro, na Praça das Malvinas, acontecerá o Cultura Cine, com o filme Nosso Sonho, a partir das 18 horas. Agora, sábado, 25 de outubro, a Roda de Cultura Macaé promove o Mutirão do Grafite, no centro de Macaé, perto da linha ferroviária, com rimas, ritmo e uma reunião de artistas numa celebração da cultura de rua. O encontro acontecerá das 9 às 22 horas. Encerrando nossa agenda com uma programação completinha do Sacra Bia. Sexta, sábado, domingo, 24, 25 e 26 de outubro, o Sacra Bia dá um tom com muito samba de qualidade, apresentando Sandro Martins na sexta-feira, a partir das 19 horas, o grupo TDM no sábado, a partir também das 19 horas, e Luan Nascimento com o Clubinho do Sacra, fechando a domingueira a partir das 19 horas. No esporte, vamos falar dos Jogos Estudantis das escolas municipais. Tivemos disputa no xadrez. A final do torneio foi realizada no Zé Gastronomia. Muitas partidas emocionantes com os melhores jogadores da competição. Olhos atentos, movimentos cuidadosamente calculados e o tic-tac do relógio acionado na jogada do adversário. A emoção acelera o coração. A adrenalina transforma uma brincadeira em um campeão. O xadrez convida, muda perspectivas e aguça a visão. Há 4 anos, o Zé Gastronomia é palco de um dos eventos mais esperados entre os alunos da rede pública, do torneio de xadrez, do projeto Xadrez Convida. É um momento de competição, onde a maior conquista é o aprendizado. Fechando com chave de ouro, a final do campeonato de xadrez que compõe o GEM, Jogos Estudantis Municipais, sediado pelo Zé Gastronomia, é um acontecimento à parte. Tradicionalmente promovido na semana do Dia das Crianças, o torneio traz os 3 melhores competidores das escolas municipais, nas categorias Sub-10, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e 16+.
Mas se engana quem pensa que as crianças só jogam por diversão. A competitividade dá o tempero e, no final, o torneio vira um momento de intercâmbio entre as escolas e socialização. Para mim é uma grande satisfação, porque eu fui aluna do Raul Veiga, né? Desde criança a gente estudou lá, na nossa época não tinha isso, né? E eu fico assim muito satisfeita em vê-los assim com essas carinhas felizes, em saírem da escola, em poderem estar em outro ambiente, de participar de um campeonato, encontrar com outras crianças, socializar. Eles já até conhecem outros alunos de outras escolas aqui de Macaé. Quando encontram, já sabe até com quem vai competir. Eu acho isso bem legal. E eles são assim bem participativos e tem aquele espírito, né? Além de ter o espírito competitivo, eles têm também o espírito de amizade, não fica aquela coisa ruim entre eles, aperta a mão de quem ganhou, de quem perdeu, sabe? Eles entendem que para ganhar tem que ter um perdedor, né? Então essa competição para eles é muito legal. E além de estimular mais o cérebro em outras questões também, né? Nesses jogos estratégicos, depois coloca com mais facilidade para a vida deles no geral. Eu fico muito satisfeita, muito feliz com isso. E eles também, e a família também. Aqui foi como se fosse a culminância de todos os eventos de xadrez que nós fizemos durante o ano. Aí pegou a seleção, cada 3 alunos de cada colégio, que foram os melhores classificados nos Jogos Estudantis Municipais, e nós estamos trazendo esse pessoal para cá para fazer tipo a culminância do evento. Vitor Campos Neves, proprietário do Zé Gastronomia, aposta no xadrez como um esporte de desenvolvimento social e integração. Muito inspirador, muito unir essa turma, né, das escolas, a unificação das escolas públicas, isso traz muita inspiração e é muito legal que você vê essa garotada participando firme, né, tanto os meninos mais novos, meninas contra meninas, então assim, super bacana e respeitador, né, um ambiente respeitador, muito bom. Esse movimento de xadrez a gente começou em 2006, quando a gente colocou uma plaquinha no nosso restaurante Joga esse Xadrez. Apenas a gente queria jogar. Aí começou a necessidade de montar um grupo para formar uma equipe, para disputar outros torneios de outras cidades. Aí nisso a gente, poxa, podia ter xadrez nas escolas aqui em Macaé também. Tem tantas cidades que tem, aqui podia ter. O projeto ganhou espaço, alcançou as escolas e o resultado foi excepcional, trazendo melhoria comportamental e aumento no desempenho escolar. A gente viu depoimentos na escola dos professores falando que aquele aluno era muito rebelde, aquele aluno era muito agitado, o aluno respeitava os outros colegas, o aluno começava a cumprimentar os outros colegas ali naquele, né, que a gente, ali no xadrez a gente não perde, a gente sempre aprende. Então começamos a fazer esse movimento e aí vários professores abraçaram, a Escola Municipal abraçou, Macaé abraçou e hoje mais de 300 alunos aí no último torneio, achei maravilhoso. Eu perdi um torneio, uma partida de xadrez para um menino de 6 anos outro dia, ele ficou maravilhado, mas não é questão de qualidade de pensamento, é como você está no momento, às vezes você está com a cabeça turbulada, o menino está novo, já está sabendo ali, com a cabeça mais fresca, joga melhor, concentra-se melhor. O xadrez é concentração, xadrez é integração, xadrez faz a diferença na vida das pessoas. O Jornal 360 fica por aqui. Acompanhe toda a programação da TV Câmara Macaé no YouTube ou no aplicativo para celulares Android e iOS. Até mais!